Olá, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Nós estamos na segunda parte, capítulo 5º, e estamos conhecendo e estudando as comunicações de espíritos suicidas. Lembrando que essa segunda parte a gente começou faz um bom tempo e por episódio estamos conhecendo os relatos de um espírito depois do seu desencarne e foram separados de acordo com a sua condição, né? Feliz, infeliz, sofredor, suicida. Hoje nós vamos conhecer o caso do espírito François-Simon Louvet. Então vamos sem demora. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, em 12 de fevereiro de 1863. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas. Ou o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer, e atirei-me. Ó meu Deus, que momento! E para que tal desejo? Quando o termo estava tão próximo, orai, para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim, vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vou-lo suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto, para que mais provas. Sofro. Não será isso bastante. Se eu tiver a fome, em vez deste sofrimento mais terrível e aliás imperceptível para vós, não vacilaríeis em aliviar-me com uma migalha de pão. Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Pergunta a qualquer desses felizes que aqui estão, e sabereis quem fui. Orai por mim. Olha que interessante, gente. Já entendemos que foi, né, François-Simon Louvet, que foi um senhor que acabou se matando já na sua velhice, ou seja, ele sabia que não faltava muito para acabar a sua vida e acabou se matando, trazendo um sofrimento absurdo, desnecessário. E aí a gente começa a entender e se dá conta de que há muito suicídio entre os idosos. Sabia disso? E aí você imagina que, às vezes, idosos de 85 anos, 90 anos acabam se suicidando. Às vezes a vida iria se encerrar muito brevemente e ele consegue acumular uma série de problemas por causa do suicídio, né? Longe de nós condenarmos o suicida, a gente precisa compreender o suicídio, né? Compreender esta vontade. Aliás, se você estiver passando por isso, ou alguém que esteja passando, por favor, procure o CVV no telefone 188, Centro de Valorização à Vida, e converse. E mais, se puder, procure um psicólogo ou psiquiatra para conversar sobre esse assunto, porque nem todo mundo é preparado para conversar, identificar, saber falar, né? Então, às vezes, não adianta ficar procurando centro espírita ou padre, ou seja lá quem for, né? Que eles não têm experiência sobre o tema. Então, é bom buscar pessoas que realmente entendem e vão conseguir tirar essa ideia suicida da cabeça de você ou de algum amigo ou de alguma pessoa que você ama. Beleza? Vamos à explicação, né, deste caso, desse senhor alcoólatra que se matou já durante a sua velhice. Olha a explicação, o Guia do Médium diz assim, ó. Esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria, vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem, e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez, desceu aos extremos últimos do desespero. Pondo termo à sua triste provação, atirou-se da Torre Francisco I, no dia julho 22 de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga de vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Buscando-se informes a respeito, encontrou-se no Jornal do Havre,
de julho 23 de 1857. A seguinte notícia local. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, cujo pendor a embriaguez o arrastava ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma das suas filhas, a rua de La Corderie. Tinha 67 anos. Olha aí, confirmando, né? O Espiritismo confirmando depois com uma notícia saída no jornal. E tem uma explicação do Kardec, ó. 6 anos fazia que esse homem morrera e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. A terra o vácuo, horroriza a perspectiva da queda, e isso há 6 anos. Quanto tempo durará tal estado? Ele não o sabe, e essa incerteza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno com suas chamas. Quem revelou e inventou tais castigos? Pois são os próprios padecentes que os vêm descrever, como outros o fazem das suas alegrias. E fazem-no, muita vez, espontaneamente, sem que neles se pense, o que exclui toda a hipótese de sermos nós o joguete da própria imaginação. Perceba, 6 anos depois é que ele deu essa comunicação. Portanto, 6 longos anos de muito sofrimento, né? E que às vezes, como naquela época a idade, né, as pessoas não viviam tanto, talvez a sua morte natural, até mesmo pelo álcool, né, poderia ter sido muito antes disso. E ele prolongou o seu próprio sofrimento. Mas, quer dizer que é um caso perdido? Que ele está para sempre, vai ficar para sempre nisso? Evidentemente que não. Não sabemos qual é o ponto, mas um momento ele vai cair em si e vai conscientemente desejar, né, voltar para o caminho. E isso vai acontecer. Essa é a nossa certeza do amor divino que habita em todos nós. Eu te espero então no próximo episódio, onde veremos mais um caso de mãe e filho. Até mais. Tchau.